Blocão do Esporte no ar, vamos nessa então, porque olha só, a gente vai começar falando de Internacional, que joga no sábado, 25 mil torcedores esperados para Inter e Cuiabá, e o Inter deve ter novidade no meio de campo. Pois é, o Inter que estava tudo tão certinho na escalação, 4 ou 5 jogos com o mesmo time, agora vai mudar por força de suspensão. Carlos de Pena está suspenso. E aí, a dúvida era, Maurício ou Alan Patrick? Glauco Pazza? A resposta é, vamos os dois. Como assim? Pois é, o Mano Menezes Mas está como é que vai armando... acuierar? Lá no interior falaria assim, como vai acuierar os dois? Aplicação numa frase, como é que é? Ele vai acuierar como os dois jogadores? Pois então, o Alan Patrick deve ir centralizado no meio de campo e o Maurício aberto pelo lado direito. Olha só, é jogo em casa, a torcida está apoiando, a fase é muito boa, faz um mês que o time teve aquela eliminação para o Melgar, né? Então faz um mês que o time está ganhando ou conseguindo bons resultados, como contra o Corinthians, e é contra o Cuiabá. Então, assim, todos esses fatores nos levam a crer que o Mano acerta nessa escalação, ou não? Alan Patrick centralizado, A gente tem a escalação aí, eu acho, né? Aberto. Tá. Não é fora de propósito, né? Aliás, o Alan Patrick tem que jogar. A minha opinião é essa. Porque ele não tem condições de jogar ainda 90 minutos, não sei o quê. É o melhor jogador em qualidade nesse meio-campo do Internacional. Tem que jogar. Isso é verdade. Agora vamos ver ali, ó. Gabriel, Johnny, Alan Patrick. Eu acho que tá bem. O Maurício, ele peca muitas vezes, né? Ele tem altos e baixos, ele não tem regularidade. Isso é verdade. Mas é um jogador jovem, cheio de gás e que com alguma orientação pode preencher espaço, ajudar a marcação ali, para que o Bustos também possa subir. Eu acho que tá bom. Inclusive, esse lado direito aí, né? Eu estou muito curioso para ver, porque assim, o Bustos é um lateral que ataca muito, o Maurício é um jogador que também não tem tanta questão defensiva. Só que, de novo, Glauco, é Inter e Cuiabá. Não é Inter e Palmeiras. É o Cuiabá. É um time de verde, mas é o Cuiabá. Que vai vir jogar... Fechadinho. De verde. Que vai vir pra cá pra ficar atrás. Vai estacionar 3 ônibus, 3 carroças, mais 2 charretes e tudo que puder pra não tomar gol. E lá na frente bica pra sabe quem? André Balada. Lembra dele? André Balada. Que saudade! Já passou. Você me dá uma coceira. Esse aí talvez algumas casas noturnas. A Night tá com saudade. Pois é, mas eu acho que o Mano acerta, tá? Eu acho que o Mano vai jogar o time pra frente, vai ter o torcedor Essa empurrando. Imprensa diz isso hoje. Aí, se acontecer alguma coisa, vai chegar na segunda-feira, olha só, o Mano fez isso. É tudo cara de pau. Essa é a verdade. Pode continuar. Tá dizendo que a gente conta com a falta de memória do torcedor, é isso? Certo é que a gente não sabe nada, mas fala tudo. Que a gente não sabe nada, pô, isso aí tá na cara, né? A gente tá aqui... Tô brincando. Mas tu notou um negócio? A gente nunca mais falou no Tyson, né? Porque não tá jogando, Percebeu né? isso? Ele tem 12 jogos nesse Brasileirão e só 4 como titular. Percebeu isso? O Inter parou de ter essa Tyson dependência. Eu tava falando ontem com alguns membros de bastidores do Internacional e eu descobri que já tem um planejamento para o Tyson para 2023. Como é que vai ser? O Inter confia que com uma boa pré-temporada, com essa comissão do Mano Menezes, que vai continuar, tá? O Mano vai renovar o contrato, é uma questão de tempo do anúncio oficial. O Tyson tá em forma, hein? Essa imagem parece... Pois é, isso que eu ia te dizer. O Tyson não consegue jogar e quando joga, a gente nota que o ritmo dele é mais lento mesmo, né? Eu achei que era o Schenck correndo ali, pessoal. Tem certeza que é o Tyson? Eu tenho mais cabelo, rapaz. Não erraram aí nessa imagem? É o Tyson mesmo. Eu achei que era o A gente vai ver de novo ali, a gente vai olhar no replay daqui a pouquinho. Ele tá fininho nessa imagem aí, ó. Nessa imagem sim, mas ali correndo, aí ó. Aí tá meio estranho mesmo. É o Schenck. Rapaz, tem mais cabelo. Não é o Schenck. Sei lá também. Não, mas então, com uma boa pré-temporada, o Inter acredita que o Tyson vai deslanchar. E quando eu digo deslanchar, não é que daqui a pouco ele vai ser titular absoluto, mas que ele não vai ter tanto problema de lesão, né? O Tyson tem 12 jogos no Brasileirão só. 4 como titular. O Inter contratou 2 Tyson, tá? Um para ser líder no vestiário e outro para jogar, para ser o diferencial. Esse segundo não tá aparecendo. O primeiro, conforme todos dizem no Beira-Rio, tá sensacional. É o cara que comanda o vestiário,
Ficou bravo com a questão da greve dos jogadores, também não interessa se ficou bravo com a gente ou não. O fato é que agora, dentro de campo, o resultado está acontecendo. Tomara que ele possa ser inserido nesse contexto aí. Não é titular do Inter desde julho. É muito tempo. E assim, ele já tem 32, se não me falha a memória. Ano que vem ele vai fazer 33. Ele não tá ficando mais jovem como nenhum de nós, né? Então, eu não sei se... mas eu tenho 34 e tô bem aqui. Ele pode chegar... 34 em cada perna, né, 34. 34 em cada perna, né, cidadão? Mas olha só, teve uma discussão depois da eliminação do Palmeiras por Atlético Paranaense, que é Palmeiras focado só no Brasileirão, daqui a pouco atrapalha o Inter? Será? Porque o Palmeiras, agora focado só no Brasileirão, líder disparado. Será que fica ruim pro Inter? O Abel Ferreira falou sobre isso, né? Sobre esse foco agora só no Brasileirão. Vamos escutar o Abel e depois a gente discutir isso daí? Vamos lá? A única obrigação que eu tenho e que os jogadores têm é fazer aquilo que fizeram hoje. É deixar tudo lá dentro. É a única obrigação que os jogadores têm. Foi a única obrigação e a única exigência e o único pedido que eu lhes fiz desde que entrei neste clube como treinador. É a única obrigação que esta equipa tem, equipe técnica, jogadores, é cada um no seu departamento entregar o melhor de si. Os títulos é consequência, o nosso trabalho é consequência, as derrotas é consequência, as frustrações é consequência, as alegrias é consequência. Aconteça o que acontecer, esta torcida tem um orgulho tremendo neste que é os seus jogadores. Tenho a certeza absoluta disso. Já falamos mais um bocadinho sobre isso, tá? Porque agora tem um recado para você. Os jogos do final de semana prometem, né? Tanto que devemos ter 25 mil torcedores no Beira-Rio sábado e quase 50 mil gremistas na Arena domingo. Sobre esse jogo do Inter, boa chance para ganhar uma graninha no MrJack.bet. Dá, por exemplo, para botar um número alto de escanteios para o time do Mano Menezes. E você sabe, né? No MrJack.bet, palpite certeiro significa saque instantâneo a qualquer momento e em qualquer lugar. Desafie-se com MrJack.bet. Se eu fosse fazer uma aposta nesse assunto que nós estávamos comentando antes, no Inter ser campeão brasileiro... Sonhar não custa nada. A gente tem classificação. Não. Só um pouquinho. Não vamos iludir. O Inter Sonhar é de graça. Vou iludir você que está em casa, meu senhor, minha senhora. Tem o confronto direto, só que na última rodada. O Inter tem que chegar pertinho do Palmeiras. Na última rodada não vai decidir, sinto dizer. Tá? Então... O Palmeiras, então a gente pode ir embora, né? Porque não tem mais que discutir no Brasileirão. Além de trupicar na Libertadores, teria que continuar trupicando. Mas não é possível isso acontecer? Não. Por que não? Razoabilidade. Isso assim, é retrospecto, é histórico. Não aconteceu até agora. Por que aconteceria? O Abel gosta de fazer esse gesto, né, para os jogadores aqui, de questão de mentalizar, né, de mentalizar o jogo. E se os caras daqui a pouco mentalizam e ficam chateados, depressivos da eliminação? E aí? Gente, os caras do time do Palmeiras vão ficar chateados, aí o Abel vai olhar pro banco e vai chamar outro time que ainda é melhor que a dupla Grenal. Esse é o diferencial. Os times vão ter que correr merecia lá no Allianz Parque um resultado melhor. Perdeu por 2-1 ali aos 41 do segundo tempo. Mas se tivesse... Ô, Luciano, confia no título? Nosso diretor disse que não. Olha aí. Vou mentir pra quê? Tá bom, então o Inter faz o quê no Brasileirão? Sai de férias agora, Luciano? Não, o Inter é uma questão de honra conseguir a vaga para Libertadores. Mas vai conseguir, até eu vou para Libertadores daqui a pouco. É o mesmo título que eles vêm conseguindo, há quanto tempo? Até eu vou para Libertadores. Tem tanta vaga, até eu. Não, tu não vai, não. Tá, vamos para Liga dos Campeões. Vamos para a Liga dos Campeões, Glauco Pazza, porque teve ex-goleiro do Inter levando uma tunda ontem, o Alisson. Meu Deus, olha aí. 1, 2, 3, 4. 4 gols para o Napoli contra o Liverpool. Um passeio que Maradona, ex-jogador do time italiano, certamente aprovaria. Quem não gostou foi o Alisson, né? Ele até pegou pênalti, mas é só isso também. 4-1 para o Napoli e a gente tá vendo que poderia até ter sido mais. Se o Alisson estava apagado, o Richarlison, 2 gols do Pombo para o Tottenham, 2-0 sobre o Marseille. Falando em artilheiros, não tem como não falar em Lewandowski. O polonês fez 3 no primeiro jogo dele em Liga dos Campeões pelo Barcelona, 5-1 em cima do Viktoria Pilsen.
E teve gente jogando contra o próprio patrimônio, viu? Tipo esse jogador da Inter de Milão. Ok, a jogada do Bayern de Munique foi bonita, mas né? Poxa, meu amigão. Foi 2-0 esse jogo aí. E teve também gol perdido inacreditável. Foi em Ajax 4, Rangers 0. Mas Vasco tá mal lá, assim, na terra do Glauco, hein? Não, lá ele não chutaria assim, não. Ele perderia o risoto com o galeto que tem depois do futebol. Ah, não ia comer mesmo. Ontem teve ainda Libertadores, né? O Flamengo se classificou, como todo mundo sabia que ia acontecer. Flamengo 2-1 no Vélez Sarsfield. Ô, Glauco Paza, Tá, e o vem Medina? aí, E o venha. Medina? Ah, o Medina faz o que pode, O né? que aconteceu? Até saiu com o Medina? ganhando o gol do Lucas Prato. O Lucas Prato deve ter o quê? 45 anos já. Fez É. o primeiro gol, mas depois o Pedro e o Marinho viraram. E o Pedro chegou a 12 gols nessa Libertadores. É o jogador com mais gols em Libertadores numa edição só de todos os jogadores do Flamengo na história. Passou o Gabigol, passou o Zico. Deve jogar a Copa do Mundo. E dia 29 de outubro tem a grande final da Libertadores, Flamengo e Atlético do Felipão. E aonde que vai ser essa final? Vai ser em Guayaquil. Não, vai ser no SBT, rapaz! É nós na fita. É nóis. E quem é que vai ser campeão? Vai ser... eu gosto do Filipão, mas... Já começou o discurso Cara, derrotista. não, o futebol não tem lógica, mas a lógica aponta o Flamengo bem favorito. Como é jogo único, eu acho que o Atlético tem muita chance de equilibrar. Até porque esses dois aí estão se enfrentando direto, Essa né? é a graça Copa do do Brasil, futebol, né? Libertadores, tudo mais, muito mata-mata. Agora, esses com dois. esse Pedro aí, amigo... Pois é, mas se marcar o Pedro, o problema é que daqui a pouco desmarca o Gabigol, né? E o Pedro era a reserva, gente! Era a reserva do E o Flamengo. Pedro quase veio parar no Grêmio, lembra dessa história? Faz uns Pedro- 4, 5 anos isso. É? O Pedro quase Lembro. estava jogando na Itália, na Fiorentina, e ele quase é parou verdade. no Grêmio. De última hora, o Flamengo pintou com uma proposta melhor e levou. E aí, um abraço, né? E aí ele acordou. E aí o Grêmio tava com o Diego Acorda, Tardelli. Pedrinho. Pois é. Já Tá passou, já passou. Falando em já passou, o Colorado já esqueceu do Melgar, né? Mas o Melgar ontem tomou um vareio. Esqueceu do meu lugar? Esqueceu, faz um mês já. Pá. O Independente Del Valle 3, Melgar 0. No agregado 6-0, Del Valle E enfrenta... como é que o Inter não passou essa pelo meu pergunta, lugar? rapaz. Essas coisas Del que o Valle Inter- contra Atlético Goianiense ou São Paulo na final. Hoje tem a segunda Olha, se semifinal não entre era uma Goianiense e São competição pro Inter se consagrar, hein? Pois é é, ou não né? é, hein? Paulo. Tem coisas no futebol que a gente não sabe explicar, né? Não. Outras coisas no futebol que a gente não sabe explicar. É a idolatria do Renato com o Tassiano. A gente falou ontem, né? A gente falou, e o Tassiano concedeu uma entrevista para a rádio aqui em Porto Alegre, a gente tem as aspas dele, e o Que Tassiano isso, tá se rapaz? desenhando... Tá falando que o cara tem aspas? Que isso? As aspas. Ah, da entrevista. Isso. Ah. A mentalidade do Tassiano mudou. O Renato sabe onde ele joga. O Renato me conhece. Ele sabe o que posso fazer. O que Tassiano pode fazer no Grêmio a partir de domingo? O Cassiano. O Cassiano. Tassiano pode fazer aquilo que o Renato pedir. Qualquer coisa. Esse é tudo. Alcança um café tudo. ali, Cortar professor. cabelo. Barba, cabelo, bigode, o Tassiano faz. E eu tenho que tirar o chapéu, que é um cara que se entrega realmente. E aí ele vai ter lugar no time. Vai ter muita novidade nesse time do Grêmio para domingo, tá? Além de ser um cara bonito, olha ali, ó. Ontem. Um cara sem dúvida. bonito. Tem um charme, né? É um penteado dele O Guilherme Roquette imita esse penteado, né? sensacional. Né? Muito bonito, Tassiano. O Guilherme Roquette que gosta de imitar esse penteado, né? Pois Pois é. Não, mas olha só, o time do Grêmio para domingo não vai ser só o Tassiano de novidade, tá? Ontem o Pedro Lucas, guri, que veio da base, treinou entre os titulares. O Vijaçante, que é para mim o melhor jogador do Grêmio nessa Série B, treinou entre os reservas. Tá se desenhando um time bem diferente do que a gente estava vendo. Será? Ele vai tirar o Vila Sante? Para botar a experiência. A gente Será, falou, né, que ele gosta de hein? jogador cascudo, veterano. Entre os cascudos, veteranos, tem o Edilson, né, que ontem a gente estava falando do Edilson, né, que não consegue jogar e tal. Ele pode jogar no máximo ali 60 minutos domingo. E aí, com essa condição, vale a pena botá-lo de titular, Glauco? Não. Sério? Não, aqui vai uma Tá, opinião, mas e o, vai uma opinião por que minha. o Alan Patrick minha. pode ser titular jogando 60 minutos e o Edilson não? Porque o Edilson não está rendendo, mesmo naquele tempo que está em campo, não está rendendo o que se espera. É um jogador que tem deficiências. Até a idade... Eu sei como é que é. Ô, Edilson, me desculpa. Aquele negócio do reumatismo... A gente tá vendo aí, ó, alguns lances de lesão dele, tá? E ele tem 2 lesões musculares, essas 2 sozinho. Não é em dividida, não é em nada. Ou seja, é um jogador que tem muito problema. E o Rodrigo Ferreira, que a gente está vendo entrar aí,
O Rodrigo, ele não é melhor que o Edilson, né? Eu ainda prefiro o Edilson meia bomba do que o Rodrigo Ferreira. Mas aí tu já entra com um cara que tem que substituir, enfim. Bom, mas foi o que aconteceu de vestiário. Aconteceu sexta. O Edilson foi titular e saiu no intervalo. Acho que vai acontecer a mesma coisa. Para no primeiro tempo tentar, por ali, o Edilson ser uma via de escape bacana. O Vasco é um time que não tem uma defesa muito forte, né? Então eu acho que se o Renato fizer isso de colocar o Edilson titular, ele acerta. Tá? E outra, se o Edilson conseguir acertar um daqueles chutes dele, já cala minha boca também. Tomara que acerte. Aí eu acho mais difícil, tá? Porque tomara que ultimamente acerte. Tá complicado. É o Joanete, né, ô Edilson? Tá com um probleminha aquele. Tem que tirar esse calo que fica aqui no dedão, sabe? Pasa. Dito isso, eu estou tentando não imaginar essa cena, que é simplesmente horrorosa. Eu já falei, né? Tem coisa pior que vestiário de jogador. É chulé, pé feio. Nossa Senhora. Os caras só de toalha. É o retrato da dor. Pior que isso, só o camarim do SBT quando tá o Schenck. Então encerra sozinho hoje. Não. O que tem de atração agora? O que tem de... É uma lambada. É uma lambada. Não é a música aquela, né? É uma lambança. Aconteceu nos Estados Unidos. Thiago Martins, jogador do Palmeiras, fez isso aí, ó. Que belo recuo, não? Mas o goleiro também, né? Ratão. Não, tá bom. Se deixar um queijo ali, são dois ratão, né? A culpa é do goleiro, tá bom. Tchau pra ti. A culpa é da vítima, tá bom. Então tá. Gente, a gente volta amanhã. Fique com o segunda edição, Marcelo Chemari, logo mais à noite, 7h20. A gente se vê. Beijo. Tchau.